Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do RDcast e hoje eu tenho o prazer de entrevistar uma das nutris mais renomadas de Limeira, Patrícia Milaré Lonardoni. Ela vai falar sobre vários assuntos, sobre saúde, emagrecimento saudável, com dicas importantes, principalmente para você que é empresário e precisa perder peso. Então fique com a gente, direto do estúdio da Roteiro Digital, está no ar o RDcast. Patrícia, seja muito bem-vinda ao RDcast, é uma grande alegria entrevistar você. E eu tô vendo aqui que você é nutriclínica, funcional, ortomolecular, fitoterápica e esportiva. É muita especialidade. Conta um pouco da sua história. Quando foi que você decidiu se tornar uma nutricionista? Primeiramente, é uma honra para mim estar aqui também. E, na verdade, eu tenho toda essa formação porque eu gosto de estudar, né? E eu brinco que eu falo, na dúvida, estuda para tentar chegar numa finalidade. Mas a questão da nutrição, eu brinco que foi a nutrição que me escolheu, que não fui eu que escolhi a nutrição. Porque eu tinha em torno de 8 anos, eu falei para minha mãe, eu vou fazer nutricionismo. Nem existe essa palavra, né? Nutricionismo. E minha mãe olhou com aquela cara de paisagem, porque ela é professora, meu pai também, meu pai da área da economia, ela da área do inglês. Eu sempre gostei de ler, de escrever. Então, os dois olhavam para mim e falavam, não, você vai para jornalismo. Eu falava, não, nutricionismo. Eu ainda batia na tecla do nutricionismo. E o tempo foi passando e ninguém tirou isso da minha cabeça. Aí, quando chegou na fase do colegial, quando eu falei que eu ia prestar nutrição, a nutrição não era essa profissão tão falada de hoje, né? E eles ainda batiam o pé, eles falavam, não, você vai para a área de humanas, você gosta de ler e escrever, vai para jornalismo. Eu falava, não, nutrição. Então eu brinco, da onde você tirou? Não sei explicar. Eu brinco que foi a profissão que me escolheu. E aí, como foi isso? Você decidiu ainda no colegial e aí você já prestou vestibular? Como que foi essa trajetória? Sim, inclusive eu lembro até hoje, na época pesquisei as melhores faculdades, né? A PUC, que eu brinco que eu sou filha da PUC, a PUC era a segunda melhor, a primeira era a Federal da Bahia, e eu falei, nem vou prestar porque eu sei que minha mãe não vai deixar meus pais... Muito né? longe. Exatamente, eu estudar lá. E a terceira era a Federal de Ouro Preto, e a PUC era particular, era a do meio. Eu me inscrevi na Federal de Ouro Preto. Cheguei em casa toda empolgada. Mãe, fiz a minha inscrição vestibular da Federal de Ouro Preto. Ela falou, você só vai fazer a prova, tipo assim. Lá, mas nem que você passe em primeiro, você não vai. Ai, e eu brinco, que eu falo que eu sou filha da PUC até hoje. Eu não me arrependo. Foi uma faculdade maravilhosa e eu tenho orgulho de ter estudado lá até hoje. E aí você fez a faculdade e estagiou em alguma empresa antes de abrir o seu próprio consultório? Sim, porque fazia parte da faculdade. O último ano a gente tinha que prestar os estágios. Uhum. E também, me lembro até hoje, eu lembro que eu passei em segundo lugar na prova da Bosch, então eu estagiei na Bosch, restaurante industrial, mas também outra faculdade, adorei. Depois eu fui para centro de saúde, fiquei na área da puericultura, que é, né, de crianças e tudo mais. Aprendi muito também, tanto que eu também tive a questão de me especializar em materno-infantil. Só que foi a única área que eu não fiz a pós-graduação em si diplomada. Foi só uma especialização. E na época, na minha casa sempre foi essa coisa do esporte, muito, muito, muito. E na época a faculdade não tinha disciplina da nutrição no esporte, então eu já saí com essa ideia, eu vou para a área do esporte. E aí eu já saí, me formei, já fui direto para pós-graduação no esporte. Depois é aquela coisa, eu comecei a atender atletas, esportistas, aí você via que um atleta,
Eu podia pegar uma criança atleta, eu podia pegar uma gestante atleta, eu podia pegar um doente, um diabético atleta. Então, por isso que eu fui anexando essas outras formações. Eu falei, não adianta eu só ser do esporte se eu não ter uma clínica. Se meu atleta é hipertenso, não adianta eu só ser do esporte e no arroz e feijão. Se eu preciso entrar com uma fitoterapia com esse atleta, eu tenho que ter a formação. A fitoterapia na prescrição, eu posso pôr um chá, mas na suplementação eu tenho que ter a formação. Então, foi isso que foi me fazendo migrar para as outras pós. Você foi buscando especializações. Fui buscando. Daí eu tinha que tratar um adolescente atleta. Às vezes eu precisava suplementar com doses cavalares, eu precisei da ortomolecular, entendeu? Então, foi isso que me levou a ir para outras pós-graduações, né? Por isso também que eu tenho essa gama aí de pós-graduações. Até que chegou o momento que você quis montar a própria clínica, é isso? Na verdade, daí desde 2002, né? O mês passado eu completei 21 anos de consultório. 21 anos. 21 anos, feliz da vida, mas eu falo que eu gosto muito. Porque eu não me imagino em outra área da nutrição, que, graças a Deus, é uma profissão que tem um leque de opções, né? Mas eu sou do consultório. Tá, e me conta um pouco da sua rotina, né? Porque você, como nutri, você tem que ter o seu tempo também, né? Para cuidar do corpo, cuidar da saúde. Então, me fala um pouco como é a sua rotina diária. Minha rotina... Eu acordo cedo, porque eu sou daquelas que eu gosto de passar o café, eu gosto de fazer as minhas orações antes de sair. Cedo a que horas? Entre 5 e 6 horas. Então é cedo mesmo. É cedo, porque eu falo que é a hora que eu faço todas as minhas orações, meditações, eu falo que a minha base é essa coisa da espiritualidade. Tanto que eu tenho um livro escrito, só que meu livro não é de nutrição. Meu livro ele foi classificado como Fé com Cocriação. O ano passado ele foi lançado, então é essa coisa. Mas foi um livro que eu escrevi assim, numa viagem, de uma romaria que eu fiz com um professor também de bioquímica, o Henry Kigami. E daí a gente fez, e como nós somos de carro daqui em Goiás, eu com meu marido, eu fui escrevendo esse livro no caminho. Só que era assim, era a minha forma de fazer oração. Isso foi em 2014. E aí eu ficava fazendo isso. E aí, com o passar do tempo, às vezes eu adicionava uma frase a mais. E muitas editoras me faziam proposta. Eu falava, não, é meu livro. Até que eu tive um start de falar, principalmente na pandemia, que eu falava assim, se isso me mantém tão forte, será que muitas outras pessoas não estão precisando dessa fé com força? Tipo, né? Vamos acreditar que tem uma coisa maior do que nós? E aí muitas editoras que nem me faziam proposta, até que daí o ano passado ele foi lançado, mas como eu disse, não é de nutrição. Tem uma partezinha lá, porque ele é todo de gratidão. Então tem gratidão pelo trabalho, tem gratidão pelo dia que se inicia, tem gratidão pela noite, tem gratidão na fase da lua minguante, que eu brinco que todos nós somos de lua. Tem gratidão por tudo. E tem o lugar da gratidão pela saúde, que lógico, né, que o nutricionista não ia resistir. Coloca lá, Pai Eterno, gratidão porque eu tenho eficiência em detoxificar meu organismo numa coisa que não me faça bem. Grosseiramente falando, é mais ou menos isso o resumo, né, das frases. Mas, e por que eu ponho Pai Eterno? Porque eu falo assim que cada um chama Deus de uma forma, né? Deus, Criador, Pai Eterno. Eu chamo sempre de Pai Eterno. Então, por isso que eu dei... E o nome do meu livro chama As Palavras de Agora. Eu falo que essa coisa do acordar, fazer as minhas orações e tudo mais, ninguém tira de mim. E, em seguida, eu vou fazer meu exercício. Que é outra coisa que eu falo na academia mesmo, ou não? Depende. Eu faço na academia, porque como eu fiz menopausa precocemente, eu tinha feito osteopenia, mas estou com boas notícias nessa questão da minha saúde óssea. E então eu faço academia, mas a minha paixão é a bicicleta. E você pedala aos finais de semana, fazendo longas distâncias e tal?
aí também eu saio pro pedal. E eu falo, o dia que às vezes que eu acordo, eu falo, não, hoje eu preciso do pedal, porque daí é outra coisa, né? Então você acorda entre 5h30 e 6 horas, passa o meu café, cafezinho, tomo, faz as orações. Ali por volta de 7 horas é a hora que eu vou fazer os meus exercícios. Entendi. Chega na clínica a que horas, mais ou menos? Começo entre 8h30 e 9 horas. E vai até? Então, aí só Deus sabe, né? Depende, né? Não tem horário fixo daí. Não tem horário fixo. Entendi. Poxa vida, que legal. E essa espiritualidade, Patrícia, de onde vem? Você sabe que até, assim, minha mãe fala que ela aprendeu a ter fé comigo. Claro que meus pais, eles até ajudavam na quermesse lá da Paróquia Sagrada Família. Minha mãe ajuda até hoje. Mas, assim, essa coisa não foi... Minha mãe fala que não foi uma coisa assim, sabe? Que ela levou. Eu já busquei saber, já fiz... Foi algo que apareceu naturalmente também. Sim. E é uma coisa que eu falo, me faz muito bem, que eu brinco que é igual a questão se eu faço de manhã, que as orações eu não consigo sair de casa sem minhas meditações e tal, mas eu falo que é o que me fortalece para o dia. É muito importante, né, Patrícia? Importante. Fortalecer. É a base, né? Eu falo, se a gente não tem uma crença de que tem uma coisa mais forte do que nós, não tem como, né? Com certeza. Patrícia, lá na clínica, tá? Você atende todo tipo de paciente ou não? Você tem ali foco em algum perfil específico ali, né, de cliente? Como que funciona? Não, eu atendo todos os tipos de pacientes por causa, que nem, como eu disse, né? Como eu tenho as formações, eu atendo todos os tipos de pacientes. E é uma coisa muito gostosa, porque daí, quem não é do esporte, que eu brinco, né, que hoje em dia, cada vez mais a ciência comprova, né? A gente tem que ter a prática da atividade física na vida, né? E eu falo que aquele que vem para mim porque pratica atividade física, ótimo. Aquele que veio por uma questão de saúde, a gente tenta colocar na atividade física. Então, é uma coisa que eu falo, não tem por que não atender, né? Todos os tipos. E você pratica atividade física todo dia, Patrícia? Eu pratico por 2 motivos. Uma, porque eu gosto, essa é a verdade. A atividade física, para mim, não é obrigação, é prazer. Não é. Para os pacientes, eu brinco assim, se você não gosta, faz, não tem problema, não precisa gostar, tem que fazer. Atividade física é assim, mas eu gosto. E como eu também trabalho muito com genética, tem um gene da genética que eu sei que o meu gene ele tem polimorfismo. Polimorfismo genético é troca de letrinha de DNA. A gente chama de polimorfismo genético. E eu tenho uma troca de letrinha no DNA desse gene. E a única coisa que deixa ele silencioso é a atividade física. Não sei se isso influenciou, porque daí eu tenho uma melhora disso, né? Mas eu falo que eu faço numa boa. Que bacana, faço numa que bacana. boa, porque eu gosto. Realmente, para mim, não é esforço, é prazer. Já eu continuo esse bate-papo com a Nutri Patrícia Milaré Lonardoni, porque agora é a hora da frase do dia. E a frase que eu escolhi para esse nosso bate-papo é: o empreendedorismo é a arte de transformar problemas em oportunidades e desafios em sucesso. Quem falou essa frase foi o Walt Disney. Essa frase, Patrícia, diz alguma coisa para você? Totalmente. Porque não tem como, né, você viver num mundo que não te dê problemas. Só que aquela história, por que ver dessa forma? Não é muito mais gostoso você pensar assim, não é um problema, é uma oportunidade. Eu vou crescer, eu vou evoluir, eu vou buscar uma solução. Isso é maravilhoso, né? Isso é uma coisa maravilhosa e fundamental para o ser humano. Eu penso assim, que é uma coisa que é fundamental para o ser humano evoluir. Aí não tem erro. E por falar em desafio,
eu gostaria de falar agora com você sobre o desafio de emagrecer. Bom, eu vou falar um pouco da minha experiência. Durante muito tempo, eu me mantive acima do peso. Quase 15 quilos acima do peso. Só que, para mim, aquilo não era um problema. Porque eu não tinha nenhum problema mais sério de saúde que me obrigasse a, de repente, marcar consulta com o médico, enfim. Só que, num dado momento, eu comecei a me sentir incomodado com aquilo. E aí eu fui procurar ajuda. Eu tive ali uma orientação, né, na questão aí nutricional, né, do que eu deveria e o que eu não deveria comer, porém, foi uma frase dita por um médico que mudou a minha história. Ele falou: Alessandro, você precisa perder peso. Por um simples motivo. Você quer ver o seu filho crescer? E aquilo mudou a chavinha, né? E assim, depois disso, eu emagreci 13 quilos. Olha, e tenho conseguido manter o meu peso aí, digamos, ideal, né? Muito próximo do peso ideal. A minha pergunta para você, Patrícia, é a seguinte. No meu caso, uma frase mudou a minha história. Porém, a gente sabe que para muitas pessoas, emagrecer é um grande desafio. E a pergunta que eu faço para você é essa. Por que é tão difícil emagrecer e se manter com o peso ideal? Nós temos vários motivos para isso. Primeiramente, tem a questão genética? Tem, mas essa questão genética a gente pode silenciar. Genes alterados, não bons, a gente consegue apagar a luz deles, silenciá-los. Enquanto que um gene bom, a gente ativa, né? Então, se a questão genética, minha família toda, tá? Às vezes a família toda tem um peso acima, não porque é genética, porque a família toda tem um mau hábito. Então, tem aquela coisa, tem a genética, mas tem a epigenética, que é esse encaixe, que às vezes é uma coisa. Mas todo mundo na minha casa tem colesterol, é de família. Pera lá, é de família ou é porque todo mundo tem o mesmo hábito que altera esse colesterol, entendeu? Isso acontece. Outra coisa, tem a questão da pessoa, ela querer se enganar, tipo assim, é fácil eu viver nesse peso, é fácil eu falar que eu gosto de tal coisa e que eu não vou abrir mão, entendeu? E aí não tem como. Tem certas coisas que a gente pode colocar no cardápio, mas não dá para ser na rotina, dá para ser na eventualidade. E tem a questão de pessoas que falam assim, mas eu tô com uma doença. Uma doença o quê? Que está sobrecarregando, que está aumentando o peso? Um desequilíbrio hormonal? Dá para a gente tratar. Então, eu sempre brinco que não necessariamente, quando você está acima do peso, você tem um motivo que segure aquilo. Às vezes o motivo está na cabeça. Entendeu? Entendi. E infelizmente, o que a gente tem visto cada vez mais? Qualidade de vida inversamente proporcional à longevidade. Longevidade está aumentando no Brasil e no mundo, só que a qualidade de vida está diminuindo no Brasil e no mundo. Agora, Patrícia, qual é o primeiro passo? Né? Digamos que eu tomei consciência de que realmente eu preciso emagrecer e que eu preciso de ajuda. Eu chego na sua clínica para pedir justamente essa ajuda. Qual é o primeiro passo, né? O que você faz ali logo de cara para tentar ajudar esse paciente? Mudança de hábito e modulação intestinal. O que é a mudança de hábito? Primeira coisa que eu sempre pergunto para o paciente, eu não quero saber a hora que você dorme, eu quero saber, porque eu brinco que horas que começa o nosso dia, a hora que a gente vai dormir. Nosso dia começa a hora que a gente deita na cama. Nosso dia não começa a hora que a gente acorda. Então, eu sempre falo, que horas você deita na cama? E que horas que você dorme? Por quê? Eu já ouvi muito de paciente. Eu deito 8 horas, mas dormir acho que lá para 1h30. Por quê? Celular, televisão, tela. E isso, gente, isso é muito prejudicial.
Eu trabalho muito com essa coisa de cronobiologia, horário de funcionamento do corpo. Claro que cada um tem o seu. Tem gente que eu brinco, que é o matutino, que é aquele que acorda, que nem eu, 5h30, 6 da manhã, e tá tudo bem. Tem aquele o vespertino extremo, que é aquele que dorme às 2 horas da manhã e tá tudo bem também. Nós não somos idênticos um ao outro. Mas, pela cronobiologia, o que é o saudável? 8 horas da noite já começa a primeira produção de melatonina. Você já ir relaxando e parar de olhar para a luz. Porque o que o nosso corpo entende? A luz, sol, pensa que o dia está só começando. Aí você imagina você com uma tela, 8h30, 15 para as 9 da noite, e seu corpo recebendo aquela mensagem. O dia está começando, entendeu? Resultado, a noite de sono vai ser boa? Não, às vezes você até desmaia de cansaço, só que não é revigorante. E o que também nós temos isso comprovado há muito tempo? As escolhas ao longo do dia dependem até da sua noite do sono, não só dela, claro que tem outras escolhas, tem os hábitos que você criou ao longo da vida, tem o paladar, tem o gosto, tem várias, só que a noite de sono também. Se você não tem uma noite de sono revigorante, aquela que te repousa por inteiro, no outro dia você vai buscar o quê? Alimentos que dê energia. É como se o corpo falasse assim, então, né? Tá faltando, né? Eu não dormi tão bem, eu não tô tão descansado. O que dá energia rápido? Carboidrato. Aí você não vai pensar numa batata doce que tem um índice glicêmico mais baixo, que vai demorar um tempinho e vai te dar energia por tempo prolongado. Você vai pensar no quê? Nos mais calóricos. No que vira açúcar rápido, entendeu? Massas. Vou comer uma paçoca de sobremesa, me dá uma energia, mas lógico. Você juntou açúcar com amendoim, só que essa energia vai vingar? Não. Dali a pouco você vai querer outra energia. Aí você vai lá e fala, vou comer. Então, parar em algum lugar, pegar um pastel. De novo, você vai ter energia. Outra coisa que eu sempre dou exemplo, porque a gente tem muito isso no sobrepeso, que é uma coisa que chama fome oculta. O que é essa fome oculta? Pensa no corpo te mandando uma carta. Estou precisando de zinco, complexo B, vitamina D. Daí você vai lá, come um tal do pastel. Aí ele fala assim, muito obrigado, você me deu caloria, mas e o zinco, o complexo B e a vitamina D? Aí você vai lá e fala, ai, quer saber, acho que eu vou pegar um pãozinho, comer com frios e tal, antes de chegar em casa. Aí volta o seu corpo. Então, de novo, você me deu caloria, só que e o zinco, e o complexo B, e a vitamina D? Aí você chega em casa e pega um congelado. O corpo vai dormir e fala, então, né, eu continuo aqui. Eu tô com caloria, só que faltou o zinco, faltou o complexo B, faltou a vitamina D. E você leva isso para a vida, né? Então, eu sempre brinco que eu sou nutricionista realista. Sexta-noite, sábado e domingo, eu deixo meus pacientes matarem as vontades. E o que é o mais legal? Quando a gente faz essa história da modulação intestinal, como eu digo, né, que eu pego nessa história dos hábitos, então, vamos dormir melhor, vamos aumentar a hidratação, vamos tentar colocar uma prática de atividade física. Isso é mudança de hábito. E modular o intestino, o que acontece? A pessoa começa a falar, Patrícia, você sabe que eu tenho vontade de comer uma coisa que eu sempre gostei, mas eu vou lá, eu não como tanto que nem eu comia antes. Que eu falo que essa é a ideia. A gente não precisa se proibir de nada. Você pode falar assim, ó, mas é coisa que você não indicaria. Mas se você gosta, ninguém vai tirar esse seu paladar e esse seu prazer. Só que não vai ser uma coisa que você vai querer todo dia. Vai ser uma coisa que você vai conseguir falar assim, ó, poxa, eu tô morrendo de vontade de comer churros, porque eu adoro churros. Tá, só que hoje é quarta-feira, vamos comer no sábado? Eu falo, você consegue planejar. E, gente, é tão gostoso isso, porque aí você come naquele dia com prazer, você planejou, você esperou. Sabe, quantos pacientes que eu tinha que falava assim, que eu tenho, quer dizer, que falava assim para mim, eu tomo cerveja todo dia. Eu falo, tá, sua cerveja ontem estava gelada? Patrícia, não vem fazer essas perguntas. Eu falei, não, eu não estou falando por maldade, eu estou falando porque às vezes você toma no automático, você nem parou para pensar.
e para prestar atenção se aquela cerveja estava trincando do jeito que todo mundo gosta. Aí a pessoa mesmo fala, Patrícia, agora quando eu tomo, parece que aquele negócio cresce um sabor na minha boca. Eu falo, pois é, por quê? Porque você está esperando aquele momento, não está mais no automático. Isso é prazer. Nutrição tem que ter prazer. Agora, como mudar esse hábito para que a pessoa tenha uma vida mais saudável? Então, a questão que nem eu falo, eu sempre começo com a questão de modulação intestinal, porque hoje sabemos, nós temos mais bactérias do que célula no corpo. E as bactérias, quando o que prevalece são as bactérias boas, até a questão das escolhas alimentares são diferentes. Entendeu? A gente tende a comer coisas mais saudáveis. Por quê? Bactéria boa gosta de coisa boa. Entendeu? Ela não gosta de porcaria. Mas, como eu digo, ao mesmo tempo vem a nossa questão do paladar. Então, você não vai deixar de comer aquilo. Você só vai conseguir colocar, eu brinco, no final de semana, eventos especiais. E essa história de você saber que você tem um final de semana, um feriado... Eu sempre deixo claro, eu falo, gente, final de semana a gente tem toda semana. Feriado, vira e mexe, aparece. Férias, todo ser humano tem que ter todo ano, né? Ainda que não tenha, é o correto. Então, eu falo, você não está proibido de nada. E tenta ouvir seu corpo. Isso é uma coisa muito bacana. Aí é muita... Eu sempre falo, eu não vou tirar o seu refrigerante, você que vai tirar. E é legal por causa disso, porque daí a pessoa, ela fica no controle. Então, ela sabe, ela fala, poxa, não é verdade? Eu parava no quilo, eu comia 4 colheres de arroz. Eu estou vendo que eu estou comendo 2 e estou saindo bem. Ela passa a ter uma consciência, né, maior do próprio corpo. Do próprio corpo. Então, por isso que eu falo que eu não sou daquela que fala assim, não, você está proibido de comer. Não, você não está proibido de comer nada, mas começa a ouvir o próprio corpo. Enquanto isso, a gente vai fazendo essa outra parte. Colocar os nutrientes que estão faltando, modular esse intestino, melhorar essa noite de sono, praticar uma atividade física. A hora que você vê, entrou no automático. Patrícia, então, pelo que eu estou entendendo, muitas pessoas acabam chegando lá para você com deficiência de algumas vitaminas. Como que é isso no dia a dia lá da clínica? Quando a pessoa não chega com o exame em mãos, eu gosto de pedir, porque é muito déficit de nutrientes que eu pego hoje. Vitamina C, até agora eu peguei uma criança com vitamina C em níveis ok no sangue. E eu pego e eu vejo exame de sangue dos meus pacientes todos os dias, o dia todo. Não tem, e tudo bem, vitamina C é a única vitamina que nós não fazemos acúmulo. O excesso dela a gente manda embora pela urina, né? Mas eu falo que eu pego muito déficit de B12, vitamina D. Tem pacientes que eu olho que eu falo assim, como é que você está de pé com esses exames de sangue? Então, tem muita coisa que a gente precisa trabalhar e, infelizmente, às vezes a pessoa passa assim, anos sem fazer exames de sangue. Tem pacientes que chegam, que eu falo assim, você trouxe exames, né, de algum médico que está te acompanhando? Ah, não, faz uns 2 anos. Ah, o último exame que eu fiz foi em 2021, ou o último exame que eu fiz foi em 2019. Sabe, muitas pessoas não se preocupam com a saúde. Isso que eu falo que é muito preocupante, né? Uhum. Patrícia, uma outra dúvida muito comum é que a gente vê algumas dietas, né, as dietas da moda. Agora a dieta que está em alta é essa, passa-se ali um tempo, entra uma outra dieta na moda, e é como se aquela dieta funcionasse para todos os tipos de pessoa. Existe isso realmente? Existe uma receita que seja única para todas as pessoas? Não. Como eu disse, na própria genética, nem gêmeos idênticos não têm o mesmo DNA. Não tem. Eu brinco que o DNA é que nem senha de banco. Não tem como ser igual a de ninguém. E aí cair nisso na alimentação. Um tipo de dieta que é muito bacana, mas, como eu disse, não é regra geral, é a dieta do Mediterrâneo, mas pelas bases que ela preconiza, que são o quê? Carboidrato de baixo índice glicêmico, aquela história. Qual carboidrato você pode?
qualquer um que tenha baixo índice glicêmico. Mas se na sua genética a quinoa não é bem-vinda, substitua a quinoa pela batata doce. Não, no meu caso eu não posso com tubérculos. Então, batata doce sai fora. Pensa num arroz negro, entendeu? Então, eu gosto dessa tática da dieta do Mediterrâneo, dessas bases, porque é isso. É aquela coisa, hortaliças em geral, não especifica qual. Hortaliças em geral. Claro, dê preferência às que têm mais antioxidantes. Um brócolis tem muito antioxidante. Porém, se na sua genética o brócolis não é bem-vindo, vamos pensar num plano B. A castanha do Pará é bom. Sim, só que eu tenho pacientes que têm alergia à castanha do Pará. Tenho pelo menos 3. No caso dela, o que eu vou fazer? Eu vou dar outra opção de oleaginosa. Eu penso numa amêndoa, numa avelã, numa macadâmia. Então, não existe uma dieta que sirva para todos. E essa máxima de que o ideal é que você coma alguma coisa a cada 2 horas, outros falam que a cada 3 horas... Isso também é lenda ou não? Faz algum sentido? Eu falo, coma a hora que você tem fome. A gente tem que comer a hora que tem fome. Não temos fome de hora em hora. Isso não existe. Isso é alteração glicêmica. Seja para o mais, seja para o menos. Isso é alteração glicêmica. O que nós temos comprovado? A partir de 1h30, o ser humano pode ter fome. Por quê? Metabolismo acelerado, fase de crescimento, reposição hormonal, que dá uma fome de adolescente, até numa pessoa que não é mais adolescente. Aí justifica, mas comer de hora em hora, não. Agora, se a pessoa fala assim, eu tenho fome a cada 3 horas, eu posso comer? Ok. Mas eu sempre falo, ouça seu corpo. Por quê? Vai ter pessoas que comem 6 da manhã, meio-dia, 6 da tarde e passa bem. Por que eu vou mudar isso? Porque é moda comer de 2h30 ou a cada 3 horas? Não. Cada corpo é um corpo. Dá pra gente falar em refeições ideais ao longo do dia? Ou seja, as 3 refeições diárias, né? Café da manhã, almoço e jantar, elas são realmente imprescindíveis ou não? Também não, porque eu gosto muito da prática do jejum intermitente, porque nós vemos muitos estudos a respeito disso, tanto na questão... Eu gosto muito de usar o jejum intermitente, gente, para a questão de neurogênese. Neurogênese é formação de novos neurônios, é aquela história, cognição, memória, neuroplasticidade, é a questão cabeça mesmo. E para a questão de compulsão alimentar, tá? Não vejo jejum intermitente só para a questão de emagrecimento. E hoje a gente vê que um jejum intermitente bem feito, você não perde massa muscular. E outra, isso eu vejo até no consultório, porque eu faço avaliação física dos meus pacientes e quando eu aplico a tática do jejum intermitente, eu vejo isso. Você fez bem feito, você não perdeu massa muscular por conta do jejum. Gosto, claro, né? Como eu sou da cronobiologia, café da manhã de rei, almoço de príncipe, jantar de mendigo. E aquela coisa, coma pouco, já emende o jejum e não tire o café da manhã. Por quê? Porque o café da manhã nós temos o dia inteiro para usar aquela energia. E muitos fazem o quê? Come muito à noite e tiram o café da manhã. E você vai gastar energia na madrugada? Por que você come muito à noite? Aí você mexe com o gene da obesidade. Tem um gene da obesidade que ele se expressa à noite. O que ele precisa? De comidinha. Se der comidinha à noite, ele vai ficar ligadão. Aí, de novo, como que a gente silencia esse gene da obesidade? Ficando sem comer à noite, entendeu? Então, eu sou muito a favor dessa história do jejum intermitente de ou tirar, ou diminuir, ou usar nutrientes, alimentos, algumas coisas que não quebrem o jejum da noite. E aí a pessoa possa fazer um bom café e um bom almoço. Isso é muito bacana. Você citou o jejum intermitente. Em linhas gerais, como funciona esse jejum? Um jejum intermitente bem feito é um jejum de 13 a 16 horas. Tem pessoas que já estão querendo fazer de 18, de 22. Não sou contra, mas não
tem tanta necessidade, porque, inclusive, há 2 meses atrás, mais estudos saíram que com 12 horas de jejum a gente já faz silenciamento de genes do mal. Eu brinco que genes do mal são genes de obesidade, genes de imunidade, genes que predispõem a doenças até autoimunes, porque a gente usa jejum intermitente para muitas coisas, né? Então, com 12 horas, novidade fresquinha essa, né? Notícia fresquinha, a gente já consegue esse silenciamento. Mas eu ainda bato na tecla dos meus pacientes. Tenta de 12 a 13. E daí não fica difícil, porque se você fala assim, ó, ok, eu vou jantar até umas 15 para 7, até tomar café, sentar para tomar café 10 para 7 no outro dia. Você bateu 12 horas de jejum. Entendeu? Uhum. Ou, Patrícia, eu janto mais tarde e não consigo. Vamos tentar usar itens que não quebrariam o jejum e aí você toma o café 6, 6:30 da manhã. E isso é tudo coisa que dá pra gente fazer. E ter um resultado muito bacana. Lógico que tudo isso sempre com acompanhamento de um profissional, de um especialista, né, Patrícia? Isso é muito importante. Patrícia, agora, uma coisa que eu acredito que muita gente tem curiosidade em saber. Qual é a sua dieta? Como é o seu café da manhã, o seu almoço, o seu jantar? Conta pra gente. Olha, primeiro lugar que, claro, que eu preconizo aquela história de um copo de água antes, que é o que eu ensino para todos os meus pacientes. Isso é tão gostoso, gente, porque às vezes o paciente vem faz 10 anos que não vem, ou faz 5, 6 anos, fala, Patrícia, eu nunca mais parei de tomar o copo d'água antes. Porque essa história do copo de água antes de cada refeição, ele é fundamental. Eu sempre falo, uma forma fácil de gravar isso é o quê? Lembra, quem criou a gente foi Deus. Qual alimento completo para o ser humano até o 6º mês de vida? Leite materno. Qual que é a composição do leite materno? Água, seguido de gordura, proteína e os glicídios. Então, eu sempre falo, antes de cada refeição, água. Não tem aquele bebê que mama 5 minutos, todo mundo fala, tá chupetando? Ele não tá chupetando. É como se naquele momento ele falasse, mãe, muito obrigada, eu só estava com sede. A mulher que já deu de mamar sabe. O bebê, quando ele está com fome, ele fica 5, 10, 15 minutos numa mama. Às vezes tem que dar outro lado, porque ele não sacia. Agora, quando ele só pega uns 5, 7 minutos, é porque ele estava querendo água. A hora que começa a vir o leite gordo, que a gente brinca, ele deixa e fala, não, agora eu só queria matar a sede. Olha que interessante. E isso, de novo, Deus criou nós perfeitamente. Se a gente leva isso para a vida, porque daí você come menos. Não. Se o paciente chega no consultório e fala, Patrícia, eu vim ganhar massa muscular, um copo de água antes de cada refeição. Mas daí vai ocupar o espaço. Não vai. Não vai, porque daí nós temos o esfíncter da passagem do esôfago para o estômago e a passagem do estômago para o intestino. Quando você faz essa história do copo de água antes, a água ela vai descer sozinha por esse caminho. O esfíncter, esôfago para o estômago, vai ficar aberto o suficiente para o alimento descer. A passagem estômago para o intestino, bem aberto, depois das fases da digestão, né? Que a primeira fase é na boca, depois é no estômago, vai para o intestino para ser terminada a questão absorção e tudo mais. Quando você não faz isso, você às vezes confunde até a abertura dos esfíncteres. Aí aqui escancara, aí aquela coisa, né? A pessoa toma o líquido no meio, o negócio fica subindo e descendo, é maior o risco de um refluxo, de uma azia, dá aquele sono depois da refeição. Lógico que sono depois da refeição não é, às vezes é esquecida da água ou tomar o líquido junto. Pode ser uma hipoglicemia, pode ser uma siesta que a pessoa está acostumada a fazer depois do almoço. Então, gente, é aquela coisa. Tudo nós temos vários fatores. É sempre bom a gente ir e ver qual é o caso de cada um. Mas a questão da água. Então, eu acordo de manhã, eu tomo um copo d'água em jejum. Eu sou do café. A ciência fala que o café não é bom. Depende.
Eu tenho muitos estudos que comprovam que o café é bom, sim. Só que na parte da fitoterapia, o meu estudo foi com a erva mate. Então, eu estudei toda a erva mate, do Brasil, do Uruguai, Paraguai, as grandes marcas que nós temos aqui. E a nossa erva mate, ela é muito pura. E a gente tem muito antioxidante na erva mate, a gente tem muitos benefícios. Vou tratar um colesterol, vou ganhar massa muscular, vou perder peso, vou perder aquela barriga do baixo ventre. Eu falo, erva mate é uma planta nossa que tem muita coisa boa. Então, todo dia eu tomo minha erva mate, mas eu passo meu cafezinho também. E eu sou muito do jejum intermitente. Mas eu também sou da parte da suplementação que não quebra o jejum intermitente, por exemplo, uma creatina. Essa não falta no meu cardápio. Desde 2017, gente, que eu estudei a creatina também, do começo ao fim, é difícil um paciente que eu deixo sem, porque ela tem muitos benefícios. Hoje ela está sendo muito reconhecida, só que ela é boa faz muito tempo. Ela é boa faz muito tempo. E aí, mas aí, no meu café da manhã também. Café da manhã. Calma. Cafezinho. O cafezinho, mas que nem eu falo, a creatina, essas coisas, vem até pro desjejum mesmo, para aquela coisinha em jejum. Pão integral? Não, eu não sou tanto do pão, eu sou do ovo de manhã. Porque o ovo é outro alimento que, se a pessoa não tem alergia ao ovo, porque ele entra como um dos 8 alimentos mais alergênicos do mundo. Mas se a pessoa não tem alergia a ovo, começar o dia com ovo, gente, é muito maravilhoso. Ovos mexidos? Mexidos, cozidos. Eu sou do mexido de manhã, mas pode ser mexido, cozido, pode ser aquele com cara de ovo frito, mas feito com óleo de abacate, porque o abacate é outra coisa que tem muita coisa boa que a gente pode pôr num café da manhã. Então, normalmente é essa forma que eu começo o dia. Agora, almoço e jantar, eu sou da comida. Eu sou do feijão, eu sou do verdura e do legume, eu sou da proteína, sabe? Seja um peixe, seja um frango, seja ovos novamente, seja carne, eu sou da proteína. É curioso você falar isso, porque as pessoas geralmente evitam, né, um acompanhamento nutricional, porque elas dizem, eu não quero comer coisas ruins, né? Comida ruim. E pelo que você está falando, você tem um cardápio aí... do dia a dia. Extremamente gostoso. É, extremamente gostoso. E falar, Patrícia, você compra coisa cara? Não. Que nem eu falo, uma erva mate, um ovo, feijão. Lógico que eu tento variar o feijão, porque como eu gosto de todos eles, eu pego feijão preto, feijão carioca, feijão azul, que é o que controla a glicemia, feijão vermelho, que é o de melhor digestão. Entra, às vezes, a tal da batata doce, a tal da mandioquinha. Gente, isso é caro? Não. 1 quilo de batata doce, ela custa quanto? De R$ 2,99 a R$ 3,99. É difícil você ver uma batata doce, uma mandioquinha por mais de R$ 4,00 o quilo. Então, por isso que eu falo, gente, nutrição saudável não é cara. O que é caro é coisa de moda. Biscoito, não sei das quantas, com tal adoçante, com tal. Tá, mas isso é o que tem que entrar na nossa rotina? Não, a nossa rotina tem que ser comida. Fruta, e a banana, comida brasileira maçã, é muito boa, né? É muito boa, saborosa, né? Muito. Agora é época de pera, compra pera. Agora é época de laranja, compra laranja. Fruta, compra da época. Hortaliças, verduras, legumes da época. Isso não é caro. Por isso que eu falo, comer bem não é caro. Legal, legal. Bom, pessoal, Patrícia Milaré aqui comigo. Daqui a pouquinho a gente vai para o jogo rápido. Mas antes eu queria uma dica sua, Patrícia, porque a gente fala principalmente para empresários, que são aquelas pessoas que têm uma rotina maluca, uma correria o dia todo. E para essa pessoa que leva essa vida tão agitada e que precisa perder peso, qual é a dica? Quais são as orientações para que ela dê o primeiro passo? Primeira coisa, deita cedo na cama e desliga o celular, só porque eu sou boazinha, a partir das 9, pela nossa cronobiologia, primeiro pico de melatonina é às 8 da noite, mas eu falo, tudo bem, eu dou uns 60 minutos aí, 9 horas, para de olhar celular. E quem dorme com o celular perto, por causa de despertador ou qualquer coisa,
debaixo da cama. Nunca deixe o celular na altura do corpo, tá? Isso não é nem um pouco saudável. A altura da cabeça, então, pior de tudo, tá? Mas não deixa. Se tiver um criado mudo, tenta pôr dentro da gaveta, qualquer lugar que não pegue a altura do corpo. Copo d'água antes de cada refeição. Gente, não é meia hora antes. É imediatamente antes. Se você come no restaurante da empresa, entrou, fez o prato, sentou na mesa, copo d'água. 200, 400, 700, quantos ml você quiser. Deu a primeira garfada, parou. E tentar essa tática de sempre ter verduras e legumes no prato. O que é o ideal? Metade do prato. Novamente, você come no restaurante da empresa, normalmente toda empresa serve. Você vai almoçar com um cliente fora, todo restaurante vai ter. Você leva a marmita de casa, leve da sua casa. Não deixe faltar verduras e legumes. Isso é muito importante. Comidinha da bactéria boa. Lembra que é elas que decidem o que a gente come, tá? Às vezes você tem vontade de comer coisa que não é saudável, é porque você está possuído por bactérias ruins. E a questão da prática da atividade física. Isso é muito fundamental. Tem que ser todo dia, Patrícia? Não. De 3 a 4 vezes na semana, a gente já foi 50% da semana. Lembrem-se sempre, se nós temos 7 dias na semana, de 3 a 4 vezes, foi 50%. 41 minutos de atividade física, 40 minutos já é uma prática. Não precisa ser 1h30. O que o corpo precisa ter? Rotina. E pode ser aquela coisa de, ok, segunda e quarta eu vou na academia, sábado e domingo posso fazer uma caminhada no condomínio? Deve. É coisa que não é difícil, é gostoso. Às vezes você acordar no final de semana, tomar um café e fazer um exercício, leva a família junto, leva o filho, o cachorro. Eu falo, mas faça. Por quê? É massa muscular que nos sustenta na vida. É massa muscular que vai te prevenir de usar um andador, uma muleta, de ter, às vezes, que colocar uma prótese, né? De depender de uma rampa, de um corrimão para se segurar. Perda de massa muscular te limita. Muito bacana. Pessoal, essa é a consultoria da Patrícia aqui pra gente. E agora nós vamos para o jogo rápido, Patrícia. Vamos é o momento lá. em que eu vou conhecer um pouquinho mais do seu lado pessoal, das suas preferências. Bora lá, jogo rápido no ar. E a primeira palavra é um sonho. Claro que eu tenho meu sonho como profissional, né? Que eu falo que um sonho como profissional é que a gente fizesse exame genético na maternidade, que isso fizesse parte de tudo. Agora, o meu sonho... eu penso que todos os dias da minha vida eu realizo meus sonhos, porque eu gosto tanto do meu trabalho, então eu falo que não tem um lugar que eu quero chegar, eu quero continuar seguindo o caminho que eu faço. Esse é o meu sonho, que eu realizo todos os dias. Sucesso. Sucesso eu penso que é questão de trabalho, porque se você trabalha, você obtém o sucesso. Não é uma coisa que cai do céu. Não, é dedicação. Para mim, o sucesso anda junto com dedicação. Família. Base. Penso que a família sempre é a base. Mas eu não tenho família. Se você tem amigo, amigo é sua família. Se você tem mas nem amigo eu não tenho. Você trabalha numa empresa, você tem com quem trabalhar, você tem família. Eu falo que família não é só sangue. Família é a base, seja qual você escolher. Uma grande inspiração. Minha mãe. Sua maior conquista. Eu acho que foi a minha formação. Minha formação, com certeza. Deus. É meu tudo. Por isso que para mim, ter fé é o que me sustenta. Eu falo que é meu remédio, é o que me mantém de pé, é o que me faz feliz. É fundamental. Minha comida preferida é? Ai, que difícil! Amendoim, banana,
e ovo, eu falo que são 3 coisas que eu não enjoo e que eu gosto de tudo quanto é forma. Amendoim eu gosto, a paçoca, eu gosto dele salgado, eu gosto dele no bolo, eu gosto dele... Banana é a mesma coisa. Se você me der doce de banana, se você me der bolo de banana, se você me der banana passa, banana... Eu acho que são os 3. Mas não tem, assim, um único que eu falo... Lógico que eu tenho pratos preferidos da minha mãe, que tem a sobrecoxa de frango da minha mãe, eu adoro. Cuscuz, eu adoro. Mas, assim, não tem um prato único. Tem esses que eu não enjoo. Minha bebida preferida é... Café. Ah, aí é o campeão. Eu me sinto em paz quando... Eu faço minhas orações. Sempre de manhã. Sempre de manhã. Um empresário ou empresária que te inspire. Aí eu tenho vários, mas como você citou a frase do Walt Disney, o Ford e o Walt Disney, eu falo que são 2 que deixaram muitos conhecimentos numa época que a gente não tinha aquilo que a gente tem hoje, né? Porque hoje você consegue fazer um curso e tal. Eles não, eles foram na experiência. Desbravaram a selva, né? Desbravaram a selva. Então, esses 2 eu tenho muita admiração. A minha maior emoção foi quando? Quando eu recebi essa história da negação de um diagnóstico que eu tinha recebido de uma doença que, tipo, era pro resto da vida. Entendeu? Aí, quando eu recebi o não, você não tem isso, foi a minha maior emoção, que foi quando eu tive um problema grave em 2011, que eu entrei em coma, fiquei 7 dias em coma e tudo mais. Caramba! E aí o diagnóstico dizia que você teria uma doença pro resto da vida. Não, é que aquela coisa, ninguém sabia o que eu tinha, aí veio doença autoimune, veio várias coisas, né? Aneurisma e tudo mais, e daí depois a gente viu que não tinha nada daquilo. E você tá aí firme e forte. Graças a Deus. Eu gostaria que o mundo fosse mais... aquela coisa de amor ao próximo. Porque, infelizmente, eu penso que isso falta... Acho que, por mais que tenha melhorado, ainda falta muito. Quem é Patrícia Milaré Lonardoni? Eu sou uma pessoa que, no fundo, eu adoro falar. Eu falo mais que o homem da cobra, como diziam os antigos, mas, no fundo, eu sou tímida. Sou apaixonada pelo meu trabalho. Eu sou aquelas que você tem que me puxar, tem hora, porque senão eu sou workaholic fácil, sabe aquela coisa? Por paixão. E, às vezes, até por paciente, eu brinco que eu já aprendi com muito paciente, ensinei muito paciente, já sofri com muitos pacientes, aquela coisa de, às vezes, coisas terminais que não tinha mais aonde a gente ir. Já perdi sono por pacientes que, aquela coisa que, às vezes, estava em competições que era classificatória para uma prova mundial e era questão de segundos para pegar um pódio. Então, eu falo que eu sou aquela coisa que eu sou apaixonada pelo meu trabalho, mas que, no fundo, eu sou tímida e eu tento dar o meu melhor. Mas, às vezes, a gente ainda assim se cobra, né? Acha que podia ter dado melhor ainda do que aquilo que foi dado. Maravilha. Pessoal, eu entrevistei Patrícia Milaré Lonardoni. A gente tem um carinho muito grande por ela, porque durante o tempo em que a gente editou a revista Condomínios, ela era uma das colaboradoras, ela escrevia artigos todo mês, e naquela época ela já dava dicas valiosas para quem busca uma vida mais saudável. E ela continua essa pessoa incrível, uma energia contagiante, e a gente fica muito feliz, viu, de ver o seu sucesso, de te ver bem, de te ver feliz, e a gente deseja muito sucesso para você. A gente está finalizando o RDcast de hoje, mas eu gostaria aí que você deixasse aí a sua mensagem para a nossa audiência.
A minha mensagem, primeiramente, eu também tenho que agradecê-los, porque vocês também fizeram parte da minha história, né, para o bem, e também é uma honra muito grande estar aqui, mas eu gosto de deixar muito para todos. Sempre se cuidem. Nós estamos aqui para desfrutar a vida, para acordar todo dia agradecendo. Mais um dia de vida, mais um dia de saúde, mais um dia que a gente pode se cuidar. Se você não faz isso, ninguém vai fazer por você. E aí, às vezes, a hora que chega uma doença, a hora que chega uma limitação, pode ser tarde. Então, se cuidem enquanto há tempo, porque daí aí sim você vai ter muito tempo de vida e outra, vida feliz, vida com qualidade. Bom, pessoal, hoje eu entrevistei a Nutri Patrícia Milaré Lonardone, que deu uma verdadeira aula aqui pra gente, né, sobre alimentação saudável. Enfim, a gente agradece demais a sua presença e o RDcast fica por aqui. Lembrando que o programa é transmitido toda quinta-feira, sempre às 8 horas da noite. E é claro que eu estou esperando por você. Um forte abraço e até o próximo RDcast. Valeu!